Alô, alô, Vila Anglo! Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo vai gravar isso aí. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria do projeto Comida e Cultura e do estúdio Escotilha. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram @Projeto Comida e Cultura ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Você já pensou em sair da cidade grande, em morar mais perto da natureza, deixar essa selva de pedra para trás? Quem sabe plantar seu próprio alimento, ter mais autonomia, mais saúde? Então, o João Roquette e a Tatiana Cassavana nos convidam a pensar sobre isso, a refletir sobre como a gente vive e para quê. Será que podemos mudar? Comida e Cultura. Olá, João, Tati, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, bem-vindos. Pesquisei um pouquinho da história de vocês. O João já está mais ligado ao campo há muitos anos, né? E a Tati era uma pessoa urbana que acabou indo viver no campo, né? Então eu queria que vocês contassem dessa trajetória pessoal de cada um de vocês. Como é que vocês chegaram aí onde vocês estão? Eu nasci em São Paulo, depois fiz todo um caminho para chegar no campo, né? Então eu brinco que eu tô na minha terceira vida. Minha primeira vida foi a minha vida normal, que a gente estuda, faz faculdade. Eu fiz faculdade de desenho industrial e nesse início eu trabalhei com teatro de animação. Eu tive uma companhia de teatro de animação por 14 anos em São Paulo. E quando eu comecei a querer sair, mudar de área, eu fui pro Japão. E quando eu voltei decidida a não trabalhar mais com teatro e comecei a me interessar mesmo por uma vida mais rural. Foi quando eu comecei a querer saber como é que plantavam as coisas e tudo mais. Eu fiquei ainda mais 4 anos trabalhando com teatro e finalmente eu conheci o João, e aí eu queria tanto uma vida de campo rural e me veio mais do que isso, que foi a permacultura, né? Então era uma vida no campo com status de arte, né? Que a permacultura, ela é realmente uma forma da gente viver muito em harmonia com a natureza, de projetar tudo que a gente precisa e ao mesmo tempo conservar os bens e até melhorar a situação das paisagens, regenerar as paisagens. Então, assim, muito brevemente, a minha história é isso. E você, João, já tem uma história com o campo mais longa. Bom, eu também tentei alguns cursos universitários, não consegui ficar, a personalidade não encaixava muito, né, nos modelos, assim, fiz um pouco de agronomia, um pouco de biologia, trabalhei muito tempo também fazendo desenho arquitetônico para arquitetos, quando eu era bem jovem, né, eu queria comprar uma moto, queria sair de casa, então eu queria ter dinheiro, aí comecei a fazer isso, mas sempre com esse sonho de ir para o campo. Meu avô era pequeno agricultor, eu tive um contato com o campo toda a minha vida, assim, né, e aí quando foi em 83, mais ou menos, eu tinha tipo 22 anos por aí, eu acho. Eu resolvi sair da cidade, abandonar a DVS. Aí eu fui para um sítio, que não tinha casa, não tinha nada, né? Eu montei uma barraca, fiquei 2 anos acampado nesse lugar, plantando. Aí fiz um rancho aí de madeira nesse lugar, comecei a plantar. Em seguida já comecei a mexer com sementes, que eu tinha uma paixão dessa coisa com as sementes, de produzir sementes, né? Meu avô já fazia sementes, né? Para os portugueses na época, de cebola e coisa assim. E aí eu comecei então já mexer com sementes de hortaliças, trabalhei muito tempo para a Isla, depois para a Grosseries, e aí eu fiquei um tempo fazendo isso, e aí em 89 eu sonhei de montar uma empresa de semente ecológica. Não tinha semente ecológica, que é um pouco do que a gente vai talvez abordar com vocês, a ligação dessa questão com a saúde, né? Então eu sonhava num projeto de semente orgânica, eu já estava então algumas décadas já trabalhando com isso. Aí um dia eu fiz uma proposta para uma cooperativa de assentados que vieram aqui para a região, se eles não topariam, eles toparam. Aí eu montei a Bionatura, Sementes Ecológicas Bionatura. Eu montei em final de 96. No meio desse caminho todo, eu já desenhei sapato. Eu tinha um primo que tinha uma fábrica de sapato, então eu desenhei sapato, desenhei bolsa, desenhei cinto e fazia essas coisas, e artesanato, fiz assim, né? E as pessoas achavam que eu era formado nessa área. Eu nunca me formei nisso, gostava de fazer só, né? Mas sempre a coisa do campo sempre foi mais forte, os períodos desses trabalhos foram menores, né? Bom, aí quando fiquei 6 anos tocando esse projeto, nesse assentamento, aí um dia um iraniano que chama
Ali Sharif, que foi a pessoa que trouxe a permacultura para a América Latina, me conheceu num seminário que eu estava montando sobre sementes, onde eu estava reunindo quilombolas, índios, a Pastoral da Terra e várias ONGs que estavam trabalhando com sementes, né? Isso em 87. Aí ele quis ajudar no trabalho das sementes, né? Ele era o diretor da PAU, Permacultura América Latina, uma organização que tinha sede em Novo México. Aí ele veio, passou uma temporada comigo nos assentamentos, apoiou o projeto. Depois de algum tempo ele me perguntou se eu não queria montar um projeto de permacultura, um centro de permacultura, porque já tinha montado um na Amazônia, um no Cerrado, outro na Mata Atlântica, e faltava um no bioma Pampa, onde nós estamos. Nós estamos bem na fronteira com o Uruguai aqui, né? Vocês estão em Bagé, né? Rio Grande do Sul. Isso. É a última cidade do planeta aqui, mais ou menos, onde a gente está. E aí eu brinco que aqui é o Texas brasileiro, é a terra do Homo quase erectus, aqui um nível da infância. Aí então ele me propôs isso, eu topei, e esse ano a gente está completando 20 anos de permacultura aqui, montando aqui. Conta um pouquinho para quem está assistindo o que é. Vocês têm um instituto que é o Rama, né? Para quem não conhece. Isso. Conta um pouquinho o que é a permacultura, né? Que você é o expert que a gente tem aqui no Brasil sobre esse assunto. Então, para as pessoas que não sabem bem o que é, a Tati já começou a falar, mas assim, em linhas gerais, né? Bom, a permacultura é a união da palavra cultura permanente. Foi criada por Bill Mollison e David Wangren na década de 70. Então, é um planejamento, é uma plataforma, né? Um sistema de planejamento de comunidades e sítios de forma sustentável, né? Então, a permacultura é a união da palavra cultura permanente, como desenhar, como criar culturas permanentes, entendendo que todo o sistema ele é através da obsolescência programada, ou seja, toda a estratégia que está se montando, das fabricações, de tudo, tem uma lógica da obsolescência programada. Então, a permacultura vem num sentido completamente oposto disso, né? Da gente desenvolver coisas que se mantenham no tempo. Então, a permacultura é um sistema que você planeja água, alimento, as construções, geração de energia, criação de animais e as plantas, tudo dentro do que a gente chama de design, que é as conexões entre essas coisas. Ou seja, a água do telhado escorre, cai numa cisterna, eu trato a água do saneamento e jogo no ambiente, eu pego o esterco do animal e jogo, ou seja, eu crio o máximo de conexões possível. Então, a permacultura é um sistema de planejamento, né? No Brasil ficou uma coisa meio riponga, um pouco isso assim, né? A ideia de ecovila, o pessoal já acha que é uma coisa meio... não é bem isso. O Bill Mollison, quando fala das ecovilas, eram vilarejos sustentáveis. Não que não seja também trabalhar com comunidades, enfim, né? Mas, enfim. Então, eu e a Tati temos dado várias consultorias. Agora há pouco terminou um projeto grande na Amazônia, onde a gente ficou 5 anos desenvolvendo um trabalho de permacultura numa reserva extrativista. Montamos um centro de permacultura na reserva extrativista Tapajós Arapiuns. E é interessante porque a permacultura agrega pessoas de várias áreas, né? Você pode incluir, porque ela é interdisciplinar, né? O caso da Tati é um exemplo clássico disso. A Tati tem uma trajetória de desenho industrial e de teatro, ou seja, uma coisa que tu pensa assim, não tem nada a ver. E, na verdade, ela, quando veio para cá, 10 anos para cá, o IPEP é outro. Ou seja, até 10 anos eu estava fazendo as coisas muito numa lógica da funcionalidade, meio bronco, assim, até por causa da minha origem grotesca desse ambiente aqui. E a Tati, então, traz uma coisa mais do que feminina, ela traz algo dentro do design, do conhecimento dela. Então, ela está dando todo um toque de beleza no lugar e de acabamento que não tinha, né? Ou seja, tu vai fazendo a coisa meio que na prática para a coisa funcionar, mas falta um pouco a beleza, né? Então, ela trouxe uma beleza junto com a funcionalidade, que é a partir do conhecimento dela, fora toda essa lógica como ela trabalhava com teatro de boneco, ou seja, tem toda uma coisa do acabamento, das coisas, né? Então, enriqueceu muito o trabalho, né? A questão estética dentro da permacultura, ela não é gratuita como não é gratuita na natureza. Então, quando a gente olha que uma planta tem uma forma, uma flor tem uma forma, uma cor, tudo isso tem uma função na natureza, né? Então, a beleza da permacultura é a beleza da funcionalidade que aquela forma tem. Então, por exemplo, se eu tenho uma grama, as gramíneas, elas são monocotiledôneas e elas crescem como uma lança, né? Desde que elas saem do solo e depois elas formam essas lanças. E elas são plantas pioneiras. Então, elas têm essa forma para romper solo, para fazer esse trabalho de sair primeiro e depois preparando o solo para a sucessão natural das plantas. Depois vão vindo outras plantas mais macias. E se fosse o caso de uma floresta, só depois viriam as árvores clímax, ou seja, depois que o sistema todo evoluiu. Então, a estética que se busca aplicar na permacultura é essa estética da funcionalidade, que é uma coisa que a gente estuda muito em padrões da natureza em permacultura. Então, o que é um formato concêntrico? Por que fazer alguma coisa assim? Que função tem essa forma? Que função tem um espiral? Que função tem as formas circulares, né? Então, tudo que a gente faz com água
água está relacionado à forma circular e cisterna tem que ser em círculo, né? O próprio cano que a gente conduz, a gente não faz ele quadrado, a gente olha, ele é circular. Por quê? Porque a água tem uma natureza circular. Então, cada forma, essa beleza da permacultura, ela tá dentro de atender uma função, né? Essa é a beleza, não é uma beleza gratuita. Justamente, uma das perguntas que eu ia fazer para vocês é justamente ligada a isso, porque você estando aí no campo, tendo essa ligação com a natureza, que o ser humano se desconectou, né, totalmente da natureza nos últimos tempos, vocês têm essa possibilidade de observação da natureza, né, e de inspiração na natureza. Então, você já está falando sobre isso, mas que inspirações vocês veem aí que podem tentar levar a humanidade para um caminho um pouco melhor do que esse que a gente está trilhando, né? Tudo, né? Por exemplo, ontem a Tati ainda me chamou a atenção. Olha o gato deitado de barriga para cima, porque eu disse para ela que tinha uma previsão de chuva que eu estava um pouco inseguro se era verdadeiro ou não, porque às vezes a internet fala uma coisa e a gente vê outra, né? Porque tu acostuma a ver, né, os movimentos, né? Porque a gente chama de padrões, né, os movimentos. E os animais, quando deitam de barriga para cima, é sinal que tá para chover. Entre um dia e dois depois começa a chover. Não só porque ele se vira, mas se ele fica deitado de barriga para cima, cachorro, gato, essa coisa assim, né? E ela, quando a gente saiu na porta da casa ontem de manhã, o gato tava assim, né? Ela me chamou, olha, o gato tá dizendo que vai chover mesmo, né? Porque não tinha outros indícios, nós estávamos procurando outros indícios, porque nós tínhamos um serviço que a gente estava fazendo e a gente ia alternar o serviço caso chovesse. Então, obviamente que você amplia isso, né? E eu e a Tati também estamos buscando essa coisa, como a gente está trabalhando muito essa questão da vida integral, de realmente entrar no ciclo circadiano. Então, a gente deita cedo e acorda quando é noite, certo? Para amanhecer com o dia, que era como se fazia antes, ou seja, acordar na noite, né? Certo? Então, a gente tem um ritmo assim também de tentar fazer isso. E aí, tu vai incorporando aos poucos essas questões, né? É um ritmo mais natural, né? Que seria mais isso. condizente. Então, assim, por exemplo, a gente eliminou a TV faz 10 anos, que a gente não vê, né? Então, às vezes a pessoa conta, tu soube não sei do que, não soube, que bom que eu nem sei, né? Porque não muda muito também você ficar vendo essas coisas, né? Então, você vai mudando um ritmo, né? E a gente observa e percebe que o que tem que chegar na gente, chega. Mas eu só para fechar o que é permacultura, porque a gente tem observado ao longo desses anos que as pessoas têm dificuldade em entender o que é e reduzem, né? Ah, é construção com terra, ah, é não sei o que, ou é não sei. Então, permacultura, para as pessoas que estão ouvindo, seria um método de planejamento, em outras palavras, né? Permacultura é design, é um método de planejamento. Então, eu posso dar uma consultoria, eu posso fazer um trabalho a partir da lógica da permacultura numa indústria, numa cidade ou no campo. A mesma coisa, porque é uma ferramenta com que você interpreta as coisas e cria uma solução para essa interpretação. E eu e a Tati no curso trabalhamos muito, e a Tati fortaleceu muito isso dentro do trabalho, que foi a coisa da leitura da paisagem. O que você está lendo? E se eu estou no meio urbano, por exemplo, eu vou com ela para São Paulo, eu fico meio perdido. Meio perdido não, ele não sabe a escada rolante. Se tá subindo, tá descendo. E aí eu no campo me entendo com tudo. Eu consigo ver as relações das coisas. Eu percebo de longe se um animal está com um problema, não sei o quê. Então eu tenho uma leitura, eu aprendo com ela as leituras de São Paulo, né? Porque é muita placa, você não consegue, para mim é muita informação ao mesmo tempo. Então só para entender. E a pessoa que é urbana chega no campo, ela vê o verde ali, mas ela não consegue perceber as diferenças entre as coisas, né? Não tem, é difícil explicar, mas enfim. Então a gente tem trabalhado isso com os alunos. O que você está vendo, né? Essa leitura, né? E a Tati tem um exemplo muito interessante dessa coisa da observação, que uma vez ela foi comprar um carro e a pessoa disse para ela, olha, compra tal carro que é legal. E ela nunca tinha ouvido falar o nome desse carro, começou a pesquisar. No momento que ela começou a procurar o carro, ela encontrava esse carro em todas as ruas. O carro sempre esteve lá, entende? Então, assim, uma coisa que a gente trabalha com as pessoas, ou seja, o fato de que as coisas, né, que você não está vendo, você não está vendo porque você não conhece. Então a gente diz que você conhece quando você reconhece. Ou, perdão, você reconhece quando você conhece. Quando você conhece. Isso. Então, de repente, tu começa a falar de árvores para as pessoas. Explica, como ela falou, uma dicotiledônia, não sei o quê. Para as pessoas isso aí é grego. Mas a hora que tu pega uma muda, dá na mão dela, digo, agora plante, essa muda aqui é tal coisa, ela tá com a folha verdadeira, ou ela tá com a folha, né? E você explica isso, a pessoa grava aquilo, que a gente chama de oficinas de fixação, né? Ou seja, passa uma teoria, depois uma prática. Então, são as oficinas de fixação da informação. A pessoa, quando se depara com aquilo novamente, ela reconhece
Então esse é o ponto, ou seja, como é que eu passo a reconhecer a natureza? A gente fala que para fazer permacultura tem um tripé, que é você, o ambiente e a ferramenta. A permacultura é a ferramenta, é o como, né? São as pontes. Você é um eu que tem uma percepção desse ambiente. Então, por que é tão importante a leitura da paisagem? Se eu olho a natureza como um espaço para ser dominado, subjugado e explorado, é assim que eu vou me relacionar. Se eu olhar a natureza como algo da qual eu sou parte, uma coisa da qual eu sou sócia, que a gente faz as coisas juntas, que a gente pode o processo é outro. Né? Vamos coevoluir com a natureza. Mas tem uma coisa que é interna nossa, isso que você falou, né, Tati, da gente ir perdendo a consciência, parece que a gente nasce com ela e vai perdendo, né, que é uma coisa interna, mas também tem uma coisa do sistema onde a gente se encontra, né. Eu sou fã de vocês e fico assistindo as aulas e fico acompanhando os vídeos e vi o João falando o que seria o PIB, né, se é produto interno bruto ou produto interno burro. Eu achei isso sensacional, porque realmente está muito mais ligado à questão do nosso consumo como humanos do que medição de riqueza. Até queria que você falasse, João, um pouquinho para quem está ouvindo sobre isso. É que também, só antes do João te falar e te responder, a gente é o problema, né? Não é que tem um problema, tem uma sociedade, tem um trânsito e a gente está no trânsito. Não, a gente é o trânsito, a gente é o problema, a gente criou essa sociedade. Então, quando a gente enxerga assim, a gente não culpa tanto o social, não fica pensando em protestar, mas é a mesma coisa que a leitura da paisagem. Mas como é que eu, sendo parte também dessa construção artificial humana de sociedades, de educação, como é que eu atuo nesse contexto? Porque eu tô nisso, né? Eu tenho programações que vieram da minha família, do contexto social de onde eu tô, as pessoas com quem eu vim. Então isso também não tá separado da gente, né? Isso também faz parte de nós. A gente não pode pôr uma condição de vítima sobre isso. Claro, a gente foi educado num lugar por uma família, agora quem que nós vamos culpar por causa disso? É a humanidade. O que a gente pode fazer pessoalmente, né? Entendi. Exato, então faz a gente sentido. tem que estar imerso nisso, fazer parte disso e falar assim, bom, dentro da minha visão eu acho que a gente pode fazer isso de um jeito melhor, aquilo de um jeito melhor e cada um dentro da sua perspectiva, que é essa leitura pessoal que cada um faz da realidade, atuar, né? Isso que a gente pode fazer. Então, um vê como solução a confrontação, o protesto, outro vê como solução fazer alguma coisa no sentido oposto, outro vê como solução se desanimar e se deprimir, entende? Só que são escolhas, a gente não tá vítima disso, né? O escambo, né, que foi uma coisa do passado, ele é super presente e as pessoas não sabem disso, né? Mas existe uma economia paralela circulante, principalmente no meio rural, e as pessoas não têm ideia disso, assim, o quanto isso acontece, de trocas e movimentos. Então, se a gente fosse dimensionar isso em recursos, seria um valor razoável. Então, eu brinco com a Tati que, se fosse analisar assim, a gente tinha que estar até preso, né? Porque, imagina, eu não pago água, não pago energia, eu não gasto com isso, não gasto com aquilo. Ou seja, qual é a tua contribuição para o país, ou seja, para o PIB? Nada. Então, você não podia estar vivo. Então, assim, eu estava brincando até que se eu chegar e contar para as galinhas que o ovo que ela está botando não está contribuindo para o PIB, é capaz das galinhas desencarnar, tem que falar baixo. Porque é um esforço, a galinha está botando um ovo, né? Então, quer dizer, o que eu colhi hoje na horta e que eu comi não existiu, a água que eu bebi hoje também não existiu, a água que eu me banhei não existiu, a lenha que eu estou queimando agora na lareira aqui não existe, como se o mundo fosse esse mundo a partir do tirar notas. Ou seja, por quê? Porque eu tenho que entrar num sistema onde eu tenho que pagar uma infinidade de impostos para manter uma turma de pessoas que dizem que estão trabalhando para mim. A estrada que dá acesso aqui para o sítio, eu fiz ela com carro de mão e pá, porque eu cansei de pedir coisas para a prefeitura e não peço nada para ninguém. Outro dia numa live um cara entrou em contato, eu tô querendo montar um projeto desse que nem vocês em tal cidade, sei lá onde, como é que foi a interação com a prefeitura? Zero, nunca vieram me visitar aqui. Eu recebo gente do mundo inteiro, as pessoas nunca vieram aqui, entendeu? Essa coisa de tentar mudar o mundo a partir da política, na minha cabeça não funciona, eu mudo a partir do meu espaço. Aí sim, aí nisso eu acredito. Ou seja, eu fortaleço o que eu estou fazendo, primeiro a mim, aí eu faço essa transformação, transformo o meu lugar e aí eu crio um pequeno exemplo de, olha, quem quiser
quiser, venha ver. Né? Eu estou fazendo aqui, eu trato meu esgoto, eu tenho a minha água, nós temos só de água de armazenada de chuva 180 mil litros, a cidade inteira fica sem água todos os anos, os meus vizinhos não têm água, nós temos água o ano inteiro. O que eu queria dizer é que a abundância, o planeta é abundante, e a gente, outro dia numa live eu estava colocando isso, existe uma diferença entre abundância e excesso. Abundância é uma coisa, excesso é outra. O problema é que as pessoas querem excesso, e se eu quero excesso, falta para alguém. Agora o planeta em si é abundante, né? Então a história do PIB é porque, por exemplo, os agricultores estão trocando nesse momento, alguém está trocando uma vaca por alguns sacos de milho, outro está trocando algumas galinhas por algum porco. Então existe um monte de trocas acontecendo, né? E essas economias não param, e a gente fica medindo os processos de crescimento das nações por PIB, e tem um mundo paralelo acontecendo, né? Que eu acho muito bonito do que vocês propõem, do que vocês vivem até, né? Dá para perceber que o que vocês pensam é o que vocês falam e é o que vocês fazem. E o que vocês estão propondo, autonomia e liberdade, isso dá liberdade. Tem uma diferença entre valor e preço, né? Então, uma mãe amamentando tem valor, né? Porque o leite tem afeto, tem o olhar da mãe, tem o carinho, tem tudo isso, né? O leite comprado no supermercado tem só preço, né? Então, existe uma diferença entre valor e preço, e às vezes a gente coloca essas duas coisas no mesmo balaio, na mesma balança, e não é. Então, quando as pessoas organizam as coisas nos seus espaços, tem essa possibilidade, não que todo mundo faça, mas tem a possibilidade de tu ter um olhar diferente sobre elas, valorar as coisas, né? Ou seja, ver que o planeta é abundante. A miséria é uma coisa que está dentro da nossa cabeça. Um pé de manga pode dar mais de 1000 mangas, um pé. Então, quer dizer, o que acontece? Por que tem a fome, na verdade? Então, existe um processo de pensamento onde as pessoas são miseráveis na forma de pensar, certo? Existe uma pobreza de pensamento. Só uma questão assim que eu fico pensando, todas essas questões da gente estar extinguindo todos os bens naturais do planeta, ou os combustíveis fósseis e tudo mais, isso já vem sendo falado há muito tempo, né? Vocês mesmos falam de permacultura há 30 anos, né? E por que será que as pessoas não conseguem abrir a cabeça e mudar? Eu vejo assim, tenho ouvido muitas lives e muita gente se voltando para essa ideia de ter uma vida mais saudável e ter uma ligação maior com a natureza, se voltar para o campo. Vocês acham que a pandemia, se é que ela pode ter trazido qualquer coisa de bom para a gente, pode ser esse olhar assim para o que está acontecendo e que a gente tenha alguma possibilidade de não bater no muro a 100, 200 km por hora e dar uma regredida? Vocês acham que é possível? Do ponto de vista, a gente nunca pode generalizar pelo seguinte: tem consciências mais sutis e consciências mais rígidas. As consciências mais rígidas precisam de colapsos e situações mais extremas para conseguirem enxergar alguma coisa, porque o rompimento da ilusão tem que ser mais violento, porque a ilusão é mais grosseira. Então, o colapso ou essas crises, elas são necessárias para as consciências mais rígidas. E, na verdade, são as consciências que criam isso. Vai, insiste no erro, insiste no erro, insiste no erro, porque a visão de mundo é aquela, ou seja, que só é possível, por exemplo, plantar com veneno, que não é possível fazer de outra maneira. Então, a rigidez da visão, ela vai conduzindo a ações, né? Eu penso e sinto de uma maneira, acabo agindo conforme esse pensar e esse sentir, e isso cria um resultado. Depois, o mundo, na sua ordem natural, que é o que a gente conversa tanto sobre os ciclos e processos naturais, ele vai seguir o processo dele. Então, ele vai acabar rompendo a ilusão, e ele rompe de maneira mais violenta as ilusões mais grosseiras. Então, esse questionamento sobre viver no campo, ele poderia ter acontecido com muito menos, porque é como você está dizendo, já se fala há tanto tempo. Por que a gente não se comoveu na eco, não sei quantos anos atrás? Porque a consciência não tinha sensibilidade para isso. Algumas tiveram, algumas pessoas fizeram isso. João tem essa super sensibilidade para a natureza desde sempre, e é por isso que esses projetos existem há tantos anos, porque se lá atrás ele não tivesse falado, pera, isso aí eu já tenho que fazer alguma coisa agora, coisas que às vezes uma quantidade maior de pessoas só está vendo hoje. Então, é claro que a pandemia, pela característica global e toda a mídia e tudo isso que está acontecendo, talvez coloque isso numa perspectiva mais intensa para algumas pessoas. Mas se você tem uma consciência mais sutil, você olhou uma flor e viu que tinha que cuidar dela e pronto, entendeu? Num dia lindo de sol. E se você não, você precisa que seu negócio quebre, você precisa destruir tudo, a água, acabar com tudo, aí você fala, nossa, fiquei sem nada, não posso destruir. Então eu acho que não dá pra dizer como é pra todos, né? Dá pra dizer que algumas consciências estão podendo se movimentar, porque isso está sendo intenso pra elas, outras já se moveram com muito menos e outras vão continuar igual, estão lá só pedindo a comida no celular como
sempre. A hora que passou e não mudou muita coisa, né? Adorei essa coisa das sutilezas da consciência, né? Que realmente as pessoas têm consciências em níveis diferentes, né? Muito importante perceber isso, porque fica todo mundo querendo dar uma resposta. Cada consciência conforme a sua capacidade, a sua coragem de enxergar que estava vendo errado, vai determinar alguma coisa para a vida dela. E óbvio que isso num coletivo vai ter um resultado. E esse é o erro das pessoas que querem fazer a mudança através da política e não se dão conta. Porque assim, você não consegue fazer uma coisa homogênea. É impossível, porque não tem consciências homogêneas, entende? Então esse é o problema. E aí o que acontece? Cisão. Então tu faz uma tendência toda para a esquerda, depois faz uma tendência toda para extrema direita e depois para extrema esquerda, e as pessoas não se dão conta que tu não tem uma coisa hegemônica, porque as consciências não são hegemônicas. Então é ridículo você pensar dessa forma, entende? Não tem como você resolver a partir dessa forma. Então essa forma só traz cisão. E a questão da vida integral é isso, né? Isso, então a ideia é trabalhar a partir de uma outra lógica. E às vezes a pobreza está dentro da cabeça da pessoa, ela tem uma capacidade para fazer uma determinada coisa que poderia trazer bons rendimentos e dividendos para ela, mas ela não crê naquilo. Tem um processo assim também que a gente tem observado, né? Então, as mudanças são várias para a gente fazer. E tudo a gente tem visto assim que passa por uma maturidade espiritual ou uma maturidade de compreensão das coisas. Então, não dá para tentar resolver tudo por um aspecto político. Por isso que o Bill Mollison fala da gente assumir a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Porque senão fica muito fácil, né? Eu sei porque eu trabalhei dentro de movimento social, como eu estava contando agora da Semente, e tudo a culpa era do governo. Eu digo, mas cara, não tem como ser assim. É muito fácil a vida assim, né? E é engraçado... com a boca aberta esperando que alguém me traga a mamadeira, né? E eu culpo o governo, né? E isso tudo que vocês estão propondo também tem muito a ver com como a natureza atua também, né? Que tudo muito descentralizado. São pequenos movimentos dentro da própria natureza. Não tem uma coisa só que rege tudo, né? Claro, mas claro. E ao mesmo tempo está tudo integrado. E ver o seguinte, assim, onde é que eu errei? Né? Onde é que está o meu erro? Porque é fácil eu pegar e achar que o governo isso, que o governo aquilo. O governo somos nós. Ou seja, essas pessoas que estão aí tentando nos governar não vieram da Lua. Eles são resultado desse psíquico aqui, certo? Então, é uma coisa assim, sai na novela que suco de não sei do que é bom, no outro dia tá todo mundo comprando. Classe baixa, classe alta, classe média, classe... Então, aí tu pega a pessoa e começa um discurso de falar, por exemplo, que a elite não sei o que. Não tem isso. O que a natureza ensina nesse aspecto, né? Porque a gente pode falar tanto da política, mas a gente pode falar de qualquer coisa. Por exemplo, tem gente que fala em pessoas do bem. Eu acho assim como a gente tem o dia e a noite, todo ser humano tem aspectos claros e escuros, e a gente divide. Então diz os que são bons, os que são ruins, os que são de direita, os que são de esquerda. E a ideia de uma integralidade é que tanto os valores de esquerda quanto os de direita, que constrói uma coletividade e cria uma cola social, são válidos. Então a gente precisa de uma governança, sim, mas que seja integral. No momento que eu tenho partidos, já pronto, cada um divide o seu pedaço. No momento que eu olho as pessoas, ela é boa, ela é ruim. Quando aquela pessoa que eu acho boa faz uma coisa ruim, eu entro em crise, porque eu não entendo que todo mundo é bom e ruim, né? E que a gente vai trabalhando esses nossos aspectos. Então esse é um planeta que, por algum motivo, Deus fez assim, o universo fez assim. A gente vive num mundo de dualidades, que eles nos batem de um lado para o outro, a gente bate do bem para o mal, do claro para o escuro. E isso serve para a gente se desenvolver de uma forma mais integral, não para a gente polarizar e começar a conflituar porque o meu lado é o certo. Então, essa visão de integralidade, que eu acho importante esse trabalho que você está fazendo por isso já dá uma educação um pouquinho mais real para as crianças, né? A gente tem um projeto muito parecido aqui, só que começa desde o trigo. Então, a criança planta o trigo, visita em algumas fases, colhe o trigo, moe o grão, faz o pão. Então, eu acho muito importante, não só pela questão da autonomia, que as crianças cozinhem, né? Porque o próprio fazer com as mãos é muito importante para o desenvolvimento, mas que elas possam ter uma visão de processo. Saber que, eu conto para elas que a farinha de trigo vem lá, daquela grama, daquele trigo. Mas se ela puder ir lá e ver a lavoura e acompanhar isso tudo, fica muito mais. E é tão simples, né? Fazer isso é só trazer a criança aqui, plantar, colher. A gente estava fazendo um mutirão de colheita de trigo num lugar à mão. E era um grupo gigante de pessoas, acho que mais de 130 pessoas. Todo mundo com foicinha na mão, colhendo. E pessoas urbanas, a maioria nunca tinha feito aquilo, nunca tinha visto aquilo. E tinha uma senhora perto de mim, com quase 80 anos, já de joelho, porque já não aguentava mais, estava andando ali. E ela olhou para mim e disse assim: você tem
em prática, você é do campo, né? Eu digo, eu vivo, faço isso e coisa, né? Aí ela pegou os grãos de trigo, ela tinha colhido um pouco, botou uns grãos de trigo na mão, começou a conversar comigo e ficou com os olhos cheios de água, né? Aí diz ela assim, eu nunca vou mais botar um farelo de pão fora, né? Eu não sabia que era assim, eu não tinha ideia como é que era a lavoura, eu não tinha ideia como é que era a planta, eu nunca tinha visto uma planta, ela estava emocionada com aquilo. Bom, e aí o grupo, cada um em algum momento, estavam fazendo relatos sobre tudo isso, né? Nós estávamos em Figueira, onde é a comunidade do Trigueirinho. E aí depois que ela relatou tudo aquilo, eu deixei ela falar e eu disse assim para ela, eu vou lhe contar um segredo então, já que a senhora veio, abriu o seu coração comigo, eu vou lhe contar um segredo. Lá no galpão da fazenda tem uma colheitadeira e essa área aqui a gente podia ter colhido mais ou menos em 1 hora e pouco. E nós estamos há 2 dias aqui trabalhando com a mão. Aí ela me olhou e disse assim, mas por que não passaram a máquina? Eu digo para a senhora ter a experiência que a senhora está tendo. Então assim, nós aqui plantamos 1.000 metros quadrados de arroz todo ano. Plantamos a mão e colhemos a mão, certo? Eu posso pegar e comprar ali, não me falta dinheiro para comprar. A questão não é essa. A questão é eu fazer essa troca com o alimento que eu vou comer. Quanto é que eu dedico do meu tempo real, das minhas mãos, para fazer um ato de plantar e colher e manter isso como um ato natural de fazer? Então, tem coisas que têm valores. Eu pegar, ir no campo lá e plantar as abóboras, e colher, e trazer, e guardar, e reconhecer cada uma delas, etc, etc. Eu podia, nós temos recursos para eu pegar lá e fazer um rancho e comprar quantas abóboras eu quiser. A questão não é essa, eu não estou falando disso. E o IBGE, quando vem fazer um levantamento aqui, não quer saber se eu tenho horta, ele quer saber quantas geladeiras eu tenho, quantos freezers eu tenho, quantas TV eu tenho, quantos banheiros, quantos carros. Ele quer tentar medir a minha riqueza, e a minha riqueza não é essa. E o mais rico é a história do Foucault, que a gente se cultiva cultivando o arroz. Isso. Então, qual que é a leitura? Eu tenho um trabalho que chama Leitura da Paisagem e Alquimia Interior. Eu cultivo o meu alimento e me cultivo. E, em consequência disso, eu amadureço e fico mais autônoma e sustentável em alimento, certo? Porque eu estou plantando meu próprio alimento. Ou seja, quanto mais você se cultiva, mais independente e maduro você fica. E, consequentemente, no mundo material, mais autossuficiente. Por isso que a gente trabalha a questão da vida no campo e da autossuficiência. Porque o resultado da gente se cultivar como seres, indivíduos autossuficientes, resulta nos sítios autossuficientes e resulta na verdadeira riqueza. É isso. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. E por que a permacultura dá resultados externos reais? Porque a primeira diretriz da permacultura é assumir a responsabilidade pela própria vida. É isso aí, Tati, João, a gente está nos 5 minutos finais, então eu queria muito agradecer que vocês tiveram esse tempo aqui com a gente do Projeto Comida e Cultura. Queria agradecer quem está assistindo, continuem nos seguindo para dar força ao nosso projeto, que é uma centelha aí no meio dessa história toda. E queria que vocês divulguem o curso que vocês estão dando, né? Fale onde as pessoas podem encontrar vocês. E vou fazer uma última pergunta que vocês podem ficar falando até o final. Hoje em dia, vocês têm fome do quê? Eu acho que a fome que eu tenho é de cumprir a minha missão. Eu acredito que a gente tem uma missão e um propósito na vida. E isso pode mudar de aspecto, como eu brinco que eu tive 3 vidas, mas eu acho que a gente ser fiel a gente mesmo e ao próprio desenvolvimento é o compromisso mais sério que a gente pode assumir na vida, né? É esse compromisso que a gente tem em ser quem eu sou, né? Em poder expressar a minha existência da maneira mais plena possível. A gente muda o mundo mudando a gente mesmo. Eu peço a Deus que eu consiga ter clareza e discernimento na velhice, que eu consiga poder falar, né? Me expressar, trocar com ela. E um dia num debate o cidadão diz assim, mas o senhor sempre tem umas ideias contraponto, o senhor parece que está sempre andando contra a natureza, contra a correnteza. Eu digo, eu quero ir para a nascente, eu quero ir em direção à nascente, porque rio abaixo até merda vai, né? Vocês são muito sensacionais, são inspiradores demais, assim. Toda vez que eu ouço, eu tenho mais vontade de ficar ouvindo vocês. Comida e cultura! Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando, gente. Não vai gravar isso aí.